Olá, olá, olá! Sejam muito bem-vindos para mais um vídeo aqui no meu canal. Não se esqueçam de se inscrever, caso não forem inscritos, e de já deixar o seu like. Agora bora pro vídeo? Bom, o vídeo de hoje nós vamos falar sobre a vida de Anne Frank. Anne Frank nasceu em 12 de junho de 1929 na cidade de Frankfurt, na Alemanha. Ela era filha de Otto e Edith Frank, irmã mais nova de Margot. A infância de Anne Frank foi uma infância normal, porém ela era de família judia, uma família que foi extremamente afetada pela ascensão do nazismo. Quando Adolf Hitler chegou ao poder em 1933, a situação da Alemanha se tornou insuportável para os judeus e muitos tiveram que fugir. Então, em 1934, eles se mudaram para Amsterdã, na Holanda, na esperança de encontrar mais segurança. Em Amsterdã, a família Frank construiu uma nova vida. Otto Frank abriu um pequeno negócio e Anne começou a ir à escola. Mas a paz durou pouco. Em 1940, a Alemanha invadiu a Holanda e os judeus começaram a ser perseguidos novamente. Em 1941, os nazistas começaram a impor leis severas contra os judeus. Anne e sua família foram obrigados a usar a estrela amarela nos seus braços, identificando que eles eram judeus. Essa estrela era um símbolo de discriminação. Os judeus viviam sob constante ameaça de serem presos ou deportados para os campos de concentrações. Bom, em 12 de junho de 1942, Anne completou 13 anos. E nesse momento ela ganhou um diário, o qual ela chamou de Kitty, e que seria o seu confidente e seu companheiro diário. Ali ela escreveu sobre os seus medos, sonhos e sobre o seu entendimento do que se passava naquele momento. Mas o que ela não sabia era que um mês após o seu aniversário, quando os nazistas começaram a deportar os judeus de Amsterdã, que ela e sua família e uma família de amigos teriam que se esconder em um local que mais tarde foi chamado de Anexo Secreto, que era na empresa de Otto Frank. Era um lugar apertado e sem conforto, e onde eles viviam com um medo constante de serem descobertos. Durante 2 anos, a família Frank e a outra família judia que vivia nesse anexo com eles foi ajudada por pessoas corajosas como Miep Gies e seu marido Jean, que forneciam comida e davam para eles as notícias do mundo exterior. Dentro desse anexo em que Anne viveu por 2 anos, ela começou a escrever intensamente em seu diário. Até que em 4 de agosto de 1944, o maior medo da família aconteceu. Eles foram descobertos pela polícia secreta nazista. Alguém traiu o esconderijo e a polícia foi lá e prendeu todos que estavam no anexo e aqueles que os estavam ajudando. Anne e sua irmã Margot foram levadas para o campo de concentração de Auschwitz, onde elas foram separadas dos seus pais e onde passaram por condições desumanas. Até 1945, quando, com a aproximação das tropas aliadas, elas foram transferidas para o campo de Bergen-Belsen, na Alemanha, onde as condições eram ainda piores. A vida no campo de Bergen-Belsen era insuportável. O campo estava superlotado e as condições de higiene eram precárias. O frio intenso do inverno e a falta de alimentos causaram uma epidemia de tifo, doença transmitida por piolhos ou parasitas, que se espalhou rapidamente entre os prisioneiros. Anne e Margot foram intensamente afetadas e sofreram de febre, fraqueza extrema e desidratação. O campo de concentração estava um caos. As condições de saúde eram deploráveis e as autoridades nazistas nada faziam para salvar as vidas daquelas pessoas. Anne e Margot morreram em março de 1945, pouco antes da chegada das tropas aliadas para a libertação daquele campo. Anne Frank tinha apenas 15 anos quando faleceu. A sua irmã Margot tinha 19. A perda delas, como tantas outras vítimas do Holocausto, foi resultado direto da crueldade do regime nazista e das condições desumanas que os prisioneiros eram submetidos. Após a morte de Anne, Miep Gies, que havia ajudado a família Frank, encontrou o diário de Anne e o guardou. E em 1947, o livro foi publicado com o título O Diário de Anne Frank. A obra foi traduzida para mais de 70 idiomas e se tornou um dos livros mais lidos do mundo.
Da família Frank, a única pessoa que sobreviveu foi Otto Frank, que ajudou no lançamento do livro do diário de Anne Frank, que relata os medos e os horrores que eles passaram durante os 2 anos dentro do anexo. O diário de Anne Frank tornou-se um símbolo poderoso contra o ódio e a intolerância. Sua história tocou o coração de milhões e continua a ser uma lembrança da importância de lutar contra o antissemitismo e todas as formas de discriminação. O Museu de Anne Frank, em Amsterdã, preserva a memória da sua vida e de todas as vítimas do Holocausto. Anne Frank não sobreviveu para ver o fim da guerra, mas em seu diário nos deixa um legado imortal. E ele nos ensina a importância da empatia, da compreensão e da luta por um mundo mais justo. Sua história continua a ser uma luz que ilumina as gerações futuras. Bom, gente, esse foi o vídeo de hoje. Eu também estou trazendo a história de Anne Frank por causa desses acontecimentos em Amsterdã. Inclusive, tem um vídeo agora de pessoas com a bandeira nazista protestando na frente da casa de Anne Frank em Amsterdã. É um momento muito difícil na humanidade em que nós estamos vendo, diante dos nossos olhos, a história se repetir. Os pogroms, como eu fiz o meu vídeo anterior é sobre os pogroms que aconteceram, que abriram o caminho para este holocausto. Nós não podemos permitir que os judeus sejam atacados dessa forma. Primeiro eles vieram pelos judeus e eu não fiz nada porque eu não era judeu. Então eles vieram por mim e já não tinha mais ninguém para fazer nada. E essa é a verdade, eles estão vindo pelos judeus, mas vão vir pelos cristãos. É extremamente necessário a nossa ajuda, a nossa união nesse momento. É necessário que ataques como esse em Amsterdã, Bélgica, Toronto, Estados Unidos e em vários outros países que estão acontecendo quase que simultaneamente, é necessário que esses ataques sejam vistos como algo horrendo, algo que nós não podemos tolerar. O never again é agora, nunca mais é agora. Não podemos permitir que a história se repita diante dos nossos olhos. Algumas pessoas me perguntam: como o Holocausto aconteceu? Que coisa absurda! Foi assim, iniciou dessa forma. Com pessoas, após o ataque em Amsterdã, holandeses irem para a rua para celebrar o ataque e cantar Free, Free Palestine com a bandeira da Palestina na mão, como se os judeus não tivessem sido atacados. Narrativas em cima de narrativas foram criadas para tentar justificar o evento antissemita. Porém, foi descoberto que antes mesmo dos fãs do Maccabi Tel Aviv estarem em Amsterdã, já havia postagens dos pró-Palestina escrito Hunt Jews, caçar judeus. É extremamente importante o nosso apoio nesse momento. É extremamente importante que nós vejamos que a história está se repetindo e nós não podemos tolerar isso. Espero poder contar com a ajuda de vocês, espero poder contar com o apoio e o suporte de vocês, espero poder contar com o barulho de vocês, que vocês apoiem Israel, que vocês apoiem os nossos irmãos judeus em voz alta, não escondido, em voz alta. Mostrem esse apoio, vão atrás de informações, republiquem informações importantes. Tudo isso é o que vai fazer a diferença. É o que vai fazer com que um holocausto não bata agora na nossa porta, porque o pogrom já está batendo novamente. Os pogroms, para quem não viu meu vídeo anterior, são ataques que começaram a acontecer contra judeus antes do holocausto. E isso está se repetindo. A globalização da antifada, que eles tanto prometeram. Eu deixo essa pergunta no final, se alguém souber me responder. Em que espancar judeus em Amsterdã, Toronto, Nova York ajudou para que a Palestina fosse livre? Bom, fica essa minha pergunta. Se alguém souber me responder, eu agradeço. Até mais.